Boa noite. É um prazer estar aqui em Maringá. Acho que eu estive aqui 2 vezes no passado. É uma cidade muito bonita, das árvores, muito bonita. E eu agradeço o convite que me foi feito, né, para vir aqui trocar essa ideia com vocês e tratar de um tema num dia tão importante como hoje, né? Mais um dia cheio de notícias novas na política, que não é a nossa pauta, mas em algum momento a gente pode chegar lá, né? A intenção era refletir um pouco mais sobre o que em filosofia se chama de moral, né? Que é um pouco a vida do comportamento, a vida dos afetos, e como isso impacta, seja o mundo do trabalho, seja o mundo da educação, o mundo da família. Então, a minha ideia nesse trajeto é falar um pouco em geral sobre essa questão do sofrimento, né? No mundo contemporâneo, principalmente, e depois ver como que isso vai se constituindo na chamada cultura da vitimização, né? Tem muita literatura sobre isso, para quem se interessa sobre o tema. A cultura da vitimização é um cenário que aparece assim, tipo nas escolas, ou no próprio mundo das empresas. O mundo das empresas é um pouco mais difícil, porque você tem ali uma coisa que tem a ver com dinheiro, produção, e então você não pode brincar muito com isso. Apesar de que hoje está na moda chamar gente de colaborador, se não produzir, você é demitido do mesmo jeito, né? Mas no mundo da educação, que a educação é uma atividade um pouco vaga, né? Você percebe o impacto geral que a educação tem na sociedade quando o professor faz greve. Ninguém nem percebe. E de universidade, então, se o professor fizer greve na universidade, assim, em São Paulo, costuma-se dizer que quando o professor de universidade faz greve, melhora o trânsito. Professor de escola, aí tem um impacto depois de algum tempo, porque aí as mães não conseguem trabalhar, porque não tem onde pôr os filhos e tal. Então, veja, eu vou falar dessa discussão do lado de fora da cultura da vitimização. Que quem conhece o meu trabalho sabe que eu discuto isso do lado de fora. Eu não estou preocupado com a cultura da vitimização, não estou preocupado em agradar ninguém, em deixar ninguém se achando lindo, maravilhoso, né? Hoje, as pessoas que trabalham com o pensamento público normalmente trabalham com muito medo, porque a gente tem uma cultura que está ligada a essa vitimização, que é a coisa dos ofendidinhos, né? Você fala uma coisa, para vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz um comentário numa coluna em que eu fazia uma analogia com neandertais, e eu tenho o maior respeito pela pré-história, né? Quem conhece meu trabalho sabe disso, adoro a pré-história. Acho que a gente é uma espécie paleolítica perdida no mundo contemporâneo. Mas eu fiz uma analogia com os neandertais, eu recebi um e-mail de uma leitora da Folha, irada comigo, dizendo que eu deveria respeitar a memória dos neandertais, porque eles foram a primeira vítima da ganância humana. Eu acho que tem um ganho psicológico em você achar que se identificar assim, com supostas vítimas, né? Porque aí você se acha legal, você acha que você é uma pessoa, na realidade, melhor do que você é. Como, por exemplo, você está muito preocupado com o que acontece com as crianças na África, ao mesmo tempo que você aderiu à não natalidade, porque é um fato, principalmente entre os jovens. Porque é muito mais fácil você se preocupar com criança na África do que ter uma na sua casa enchendo o seu saco, certo? Então, a cultura da vitimização, ela tem uma coisa que é, ou a cultura da vulnerabilidade, ela tem uma coisa que é quem é vítima não é responsável moral por nada. Quem é vítima, considerado vítima, está num lugar que, então, você não pode causar nenhum estresse. Na escola, isso tem crescido muito, né? Eu já disse em vários lugares, eu tenho a impressão que, dentro de algum tempo, alguém no Ministério Público vai inventar de processar um professor por assédio moral porque ele reprovou o aluno, né? Quem trabalha com escola sabe o que eu estou dizendo. Essa pressão, cada vez mais, que tem a ver, inclusive, com a medicalização. O aluno chega com diagnóstico. Então, aquela ideia de que a avaliação é um momento em que você não testa só conteúdo. A avaliação é um teste um pouco de... Hoje se chama resiliência, que é o nome da moda para falar caráter, né? Você testa um pouco a capacidade do jovem lidar com o estresse,
que ele vai viver no mundo, por aí afora, né? O mundo do mercado hoje é muito mais competitivo do que era, muito mais, né? Eu fiz, há uns 3 anos atrás, um programa com alunos meus, que eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes, e eles escolheram a pauta, a gente que estava lá pelos 20 anos, 19 na época, eles escolheram a pauta medo. Não é medo, né? Medo por quê? Porque o mundo é muito competitivo, cada vez mais competitivo. É que o mundo está parecendo uma balada, né? Tudo meio cheio, tudo aquela ideia de que o mundo é o Google, sabe? O mundo é o Facebook, é trabalhar numa empresa como o YouTube, onde todo mundo é descolado, né? Mas a sociedade de mercado ela é cada vez mais competitiva. E a gente já tem uma dor aí, sabe qual é? Eu quero focar aqui com vocês questões que geram sofrimento no mundo contemporâneo e como, às vezes, é difícil lidar com elas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a sociedade de mercado é a única sociedade que produziu riqueza no mundo, indiscutivelmente. Você pode não gostar, você pode achar que ainda Cuba vai se recuperar, né? Você pode achar que dá para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo com a sua horta orgânica, na sua varanda, ou no seu quintal. Você pode achar que dá, sim, para fazer uma economia baseada em... Agora, em São Paulo, apareceu uma novidade que a gente ofereceu uma casa para você morar em troca de você cuidar do filho dessa pessoa. Entendeu a lógica? É escravidão, né? Você trabalha em troca de casa e comida, né? Mas não é, na realidade é apresentado como uma coisa de que se juntos nós somos mais fortes, você está precisando de uma casa em São Paulo, está todo mundo que vem de fora jovem, normalmente jovem que cai nessa, né? Então, assim, está precisando de uma casa para morar, então você vai morar nessa casa, em troca de casa e comida, e você vai cuidar da criança que provavelmente a pessoa considera uma criança super inteligente, super criativa, né? Então, eu acho que a nossa sociedade contemporânea, ela é, talvez, a sociedade que pior lidou com o sofrimento e a doença na história da humanidade, até agora. Claro que não é uma afirmação científica, nem dá para ser. Mas acho que ela tem lidado mal e é fruto justamente do enriquecimento que aconteceu, que eu falava há pouco. A sociedade de mercado produziu um enriquecimento instalado, que a gente normalmente não percebe, hein? Mas isso tudo aqui é fruto do enriquecimento instalado. O seu celular, o fato que amanhã você pode ir no dentista e tem uma tecnologia lá, o fato de que você vai ao hospital, o fato de que você pega um avião e vai a São Paulo, ou vai a Paris, o fato de que, se você tem 40 anos, é uma mulher e trabalha, e seu marido é um pé no saco, você vai embora, né? Inclusive, o fato de existir, por exemplo, toda a revolução gay, é fruto do marketing americano ter descoberto que o grupo socialmente identificado como gays era um potencial de mercado enorme, muita gente bem formada profissionalmente e com alto poder de consumo, e com o fato não tinha filho, hétero é pobre porque tem filho, e os gays não tinham filhos, né? Hoje alguns têm, então quando você não tem filho você fica mais rico, porque você não gasta dinheiro com seguro-saúde, pediatra, escola, né? Por isso que muitos jovens hoje, inclusive, vão escolhendo cachorros ou têm um filho só. Hoje entrou no avião para cá uma moça que devia ter uns 35 anos, com 6 filhos. Ficou todo mundo chocado no avião, inclusive eu. A gente queria perguntar para ela, a senhora tem algum problema? É sério, parece piada, mas é verdade. 6 filhos, uma escadinha, tudo loirinho, de olho azul, né? E ela estava sozinha com 6 filhos. A classe com a qual ela administrou aquelas crianças no voo, sem criar nenhum problema, dá a impressão de que ela saiu do Paleolítico direto para cá, para Maringá hoje. Porque ela demonstrou um savoir-faire que não se tem mais hoje, né? Você pega mãe e pai com filho, normalmente está aquele estresse. Estão os dois em cima da criança, assim, olhando, como se aquilo fosse um alienígena. O que ele faz agora? Será que ele vai levantar? Isso é fome?
né? Outro dia eu vi numa padaria em São Paulo. São Paulo a gente tem hábito de tomar café da manhã na padaria domingo, né? Sábado, quase todo dia, na verdade. E aí estava um casal lá com uma criança, os dois olhando para a criança assim, parado. Eu olhei para ver se a criança tinha algum problema físico. Não, era só uma criança. E criança é uma coisa estranha, né? Porque é uma coisa muito rara. Então, essa moça, razoavelmente jovem, com 6 crianças, todos com a mesma cara. Era tudo irmão, tudo filho dela. Eu só posso assumir uma coisa, é católica. Deve ser católica, né? Ou então evangélica. Estatisticamente, são os grupos que produzem muitos filhos, né? Os grupos secularizados não produzem. Então, uma das formas de você resolver estresse com o mundo, estresse de escolhas tipo, me dedico à vida profissional ou me dedico à vida pessoal? Ou seja, uma dor, né? Um sofrimento. Uma das formas de se resolver isso hoje é você retirar da equação os filhos. E é o que está acontecendo. Você vai como se diz, você vai eliminando paulatinamente tudo na agenda que cria problema. Disso que eu estou falando. Então, a minha hipótese da minha conversa com vocês hoje, que não é minha hipótese, é que a cultura contemporânea, que é fruto do enriquecimento, certo? Fruto da riqueza instalada que está no nosso mundo, né? Qualquer um vê essa riqueza instalada em toda parte. É claro que tem a África, tem gente pobre, né? É claro que tem, mas a humanidade sempre foi pobre e miserável. A novidade é você não ser pobre e miserável, né? A novidade hoje é todo mundo poder ter celular, por exemplo, ou ter carro, ou bicicleta, ou sei lá o quê, né? Isso que é novo. A possibilidade de uma riqueza maior é novo. Com isso, eu não quero dizer que o capitalismo é lindo, não. O capitalismo tem um monte de problema. O mundo não é lindo. No mundo não tem jeito, não tem cura, nem tem salvação, né? Eu estou falando para vocês aqui a partir... Eu queria que ficasse claro para vocês assim, que existe um olhar de cima do que eu estou falando para vocês, que é o seguinte. Vou apresentar esse olhar para vocês agora. Esse olhar é de um economista, sociólogo, filósofo americano chamado Thomas Sowell, que eu recomendo para quem não conhece, tá? Thomas Sowell, S-O-W-E-L-L. Tem vários livros dele traduzidos em português. Eu estou me referindo ao livro dele chamado Conflito de Visões, especificamente. Nesse livro, Conflito de Visões, ele apresenta 2 modos de pensamentos básicos e vai analisando a história da filosofia e da sociologia recente, século XVIII para cá, a partir daí. Existe um conjunto, um universo de visões de mundo que ele chama de irrestrita, que não é o que eu vou fazer com vocês aqui hoje, tá? Não é a partir daí que eu vou falar, mas eu vou apresentar porque a ideia é essa, tem as 2 visões. Existe o conjunto de visão chamada irrestrita. E irrestrita aqui significa que é visto que o ser humano tem recursos infinitos para resolver problemas. E que ele vai resolvê-los ao longo do tempo. E que ele vai identificar as causas do problema. E uma vez identificado, ele vai conseguir soluções. Portanto, esse conjunto, digamos assim, essa visão de mundo, ela está muito associada a filósofos como William Goldwyn, talvez vocês não conheçam, só quem for da filosofia, é o pai da Mary Shelley. A filha ficou mais famosa do que ele. A filha casou com o poeta Shelley e virou Mary Shelley. O nome de solteira dela era Mary Goldwyn. Filósofo do século XVIII inglês, ancestral do utilitarismo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, né? O Marx, na segunda parte, na projeção de futuro dele, Rousseau, com certeza, tem uma concepção de uma visão de ser humano irrestrita, ou seja, o ser humano é rico, não existem limites da sua própria natureza, não existem problemas irresolvíveis, tá? Existe um outro conjunto que ele vai chamar de visão restrita, que é da onde eu estou falando com vocês aqui. Eu estou olhando desse ponto de vista. O que é a visão restrita? A visão restrita parte do ponto de que existe escassez de ferramentas e recursos do ser humano, que a gente nunca vai conseguir resolver tudo, que o mundo moderno criou uma série de coisas boas e, junto com isso, criou um monte de problema, e que o mundo não tem solução, não significa que a gente não melhore de vez em quando, e aí piora outra coisa, cria um problema e produz outro, né? A visão restrita
do ser humano, ela é muito representada, entre outros filósofos, por gente como o próprio Sowell, né? Ou como Adam Smith, né? Do Teoria dos Sentimentos Morais, né? Um claro filósofo escocês, né? Só para citar alguns nomes, mas eu não quero ficar citando nomes aqui. Então, a visão restrita significa o quê? Você olha para os problemas, sabendo que esses problemas você resolve alguns, outros não têm solução, a gente não sabe direito como resolve coisas. Por exemplo, valor. Dá um exemplo. Valores. Quem tem a visão irrestrita acha que a gente produz valores, a gente inventa valores. Quem tem a visão restrita entende que os valores são gerados socialmente e ninguém sabe direito como. Que não é você que decide. Quando você escuta alguém falar assim, não, porque eu tenho meus valores, essa pessoa ou é mal informada ou é ingênua. Ninguém tem valor nenhum. São os valores que estão... você está sendo cozido dentro dos valores, né? É mais ou menos como se amanhã você resolver que o dólar vale um real. Não vai valer. Valor é a mesma coisa. Você pode decidir que você é uma pessoa honesta, não adianta. Não é que você decidiu que você vai ser, né? Inclusive porque virtudes são coisas práticas, como dizia Aristóteles. Então, dentro desse viés restrito, que é o que eu estou apresentando a vocês aqui, eu estou olhando a partir desse ponto de vista, nós temos a condição humana, é uma condição que a gente não vai resolver alguns problemas e outros aparecem. O mundo moderno ele é caracterizado pela ideia de visão irrestrita, em grande parte, que a gente vai resolver todos os problemas. Ou, pelo menos, a gente consegue identificar os problemas e resolvê-los todos. Um exemplo claro de visão restrita. Nunca mais vai haver guerra. Por quê? Porque as pessoas evoluíram e todo mundo entendeu que guerra não é legal. Ninguém nunca fez guerra porque não é legal. Você faz guerra porque, em alguns momentos, alguns grupos entendem que o jeito é ir para o pau. Agora, a gente está vivendo um momento que também produz sofrimento e dor, que é esse fim da história, como se fala, né? Todos nós éramos fukuyamistas. Lembra do Francis Fukuyama? Quando caiu o socialismo real, como se falava, a União Soviética, no final dos anos 80, Francis Fukuyama, um hegeliano, escreveu um livro chamado Fim da História. E ele dizia nesse livro que não haveria mais de grandes conflitos, né? Porque haveria uma sociedade baseada na sociedade de mercado e na democracia liberal. E que, então, agora era uma questão de ajustes aqui e ali, problemas internos, mas não havia competição em termos de estrutura de mundo e de realidade. A gente viveu assim até agora. A China, se ela ultrapassar os Estados Unidos em economia, do jeito que ela vai provar que você pode produzir riqueza sem democracia. Isso pode pôr em risco a democracia. Pesquisas recentes mostram que a maior parte das pessoas não está nem aí para a política. Ela só se preocupa com política quando aperta o bolso ou quando tem alguma crise muito grande, que normalmente é econômica, né? Veja agora, tudo que está acontecendo a gente continua vivendo normalmente, aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, você tem as pesquisas recentes em ciência política, empíricas, mostram que a tal da consciência política é um mito. Você pode estudar, ser o PhD e ser uma anta. Fazer escolhas completamente absurdas, né? Escolher coisas... Não há nenhuma garantia de que você é mais culto, você faz escolhas, sei lá, mais certas. Não é que se você não aprender a escrever, você vai ser mais legal, não é isso. Então, dentro desse ponto de vista que eu estou falando, a tese que eu estou sustentando com vocês é assim, existe sofrimento, existem questões insolúveis, a gente dá um jeito nelas, esse jeito que a gente dá cria outros problemas. E, no mundo contemporâneo, a gente tem uma característica, fruto do enriquecimento, que é uma tendência a querer construir uma cultura em que todo mundo é vulnerável, todo mundo é coitadinho, você não pode fazer ninguém sofrer. Ou seja, a gente tem a intenção de fazer o mundo onde todo mundo vai se amar e todo mundo vai se respeitar. Isso nunca vai acontecer. Em algum momento, quando você... Outro dia eu estive num evento em que a gente estava numa mesa e uma pessoa que estava comigo na mesa, ele falou que a intenção para que a gente tivesse um ambiente de trabalho completamente respeitável é que uma pessoa não tocasse na outra.
Porque se você tocar na pessoa, isso já pode ser indício de assédio moral ou sexual. Então, na hora que o Brasil virasse civilizado, no ambiente de trabalho, ninguém tocaria em ninguém. Eu acho que isso é paranoia. Além do mais, para nós, brasileiros, que gostamos de tocar uns nos outros. E não necessariamente significa que você vai levar ninguém para a cama por causa disso, né? Mas, então, você vai criando mecanismos de controle do comportamento, certo? Inclusive no mundo corporativo e nas escolas, né? Você vai criando uma cultura paranoica. Por exemplo, há muito tempo, os Estados Unidos, que produziu essa cultura, muitos professores nem falam com alunas com portas fechadas. Por quê? Porque senão pode ser acusado de qualquer coisa, né? E então o melhor é que você deixe tudo completamente transparente, tudo completamente controlado. Por quê? Porque existem problemas e a ideia de que você vai resolver os problemas criando um universo paranoico, e esse universo paranoico pressupõe que existem vítimas, e essas vítimas sempre você vai ter que achar que você está lidando com uma vítima, que é vulnerável, que não pode ter estresse, que não vai surgir ali nenhuma zona de conflito, e você vai criando grupos na sociedade que são grupos absolutamente intocáveis. Por que isso? Porque você quer combater o preconceito, em alguns casos, né? E aí você cria regras para isso, e essas regras se tornam, por exemplo, uma coisa que a gente conhece, vocês devem conhecer, chamada politicamente correto, né? Eu escrevi esse livro em 2012, né, que foi um livro que marcou muito, vendeu muito até hoje. Mas, assim, esse tema do politicamente correto, quem é da universidade sabe. Politicamente correto é um truque para você destruir carreira de quem você não gosta. É isso que é politicamente correto. E na mídia é uma forma de você fazer com que a pessoa que escreve trabalhe até medo do que fala e do que escreve, porque um procurador de algum estado pode resolver processar você porque você usou a frase tal. Então, você está querendo resolver um problema, por exemplo, o racismo, que é um problema sério, mas aí você cria métodos paranoicos, e esses métodos paranoicos, querendo controlar o comportamento das pessoas, acaba gerando, na verdade, dentro da universidade, por exemplo, grupos que destroem carreiras de colegas, acusando-os de politicamente correto, incorreto, disso e daquilo, ou na imprensa, pessoas que escrevem com medo. Porque você nunca sabe, alguém vai se ofender porque você usou a palavra azul. E essa palavra azul significa, né, que outro dia uma advogada me explicou isso no ambiente, que era assim, existe um inconsciente coletivo, o Jung já foi para o saco nessa. Existe um inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo pressupõe que você é culpado. Ela não estava falando de mim, não. Nunca tive esses problemas até hoje, eu sou muito cuidadoso, na verdade, mas assim, ela estava dizendo, o fulano X é culpado. Por quê? Porque o inconsciente coletivo pressupõe que os homens estão sempre com ideias sexuais com relação às mulheres. Portanto, ele é culpado, mesmo que ele não saiba o que ele quer. Certo? Ou seja, você tem aí uma inversão da ideia de que todo mundo é inocente antes de ser culpado, e você tem uma teoria aí de que, por exemplo, se eu uso a palavra judiar, é porque eu não gosto de judeus. Certo? Por exemplo. Né? Então, isso vai criando um controle da linguagem. Todo mundo que estudou historicamente o fascismo sabe que uma das coisas que o fascismo nazista fez foi controlar a linguagem. Então, do ponto de vista da visão restrita que eu estou apresentando, existem uma série de problemas, e esses problemas nem sempre têm solução fácil e não têm solução. É importante combater preconceito e violência, mas as formas que você combate esse preconceito e violência não pode chegar ao ponto de que você crie uma situação em que filhos devem denunciar os pais, porque então tem algum procurador em algum lugar que acha que os pais são obrigados a amar os filhos. Quem diz que você é obrigado a amar alguém? A solução para isso é não ter filhos. Eu não sou obrigado a amar ninguém. Aliás, é isso que as pessoas estão fazendo. Tomando uma medida econômica, para não ter trabalho, não ter problema com isso. Então, a forma contemporânea de lidar com a dor e com os problemas ou com o sofrimento é achar que vai resolvê-los. Essa é a forma, né? Que vai dar uma solução. E dando essa solução, tudo vai ficar legal.
né? E uma das formas que a gente acredita que resolve é dizendo que existem pessoas absolutamente vítimas e vulneráveis que você não pode criar estresse. Existe um ganho nessa condição de vulnerável, sabe? Esse ganho é o seguinte: uma pessoa que é considerada vítima e vulnerável, ela não é responsável por nada. Se alguém virar para mim e disser que eu estou errado, eu vou passar a acreditar em Papai Noel. Na prática é assim. Se você é considerado uma vítima, você nunca está errado. Por quê? Porque o outro vai estar sempre na posição de que ele, na verdade, fez algum mal a você. É isso que faz com que, por exemplo, você vá se tornando cada vez mais impossível você reprovar alunos na escola desde cedo. Esse é o exemplo, né? Isso vai fazendo com que, um exemplo de alguns países da Europa, que muitos de vocês aqui conhecem, que, um especificamente aqui, que eu não vou citar, mas é um país bastante importante na Europa, muito conhecido, em que nos bares tem uma lei em que os homens não abordam as mulheres. Por quê? Porque se abordar, pode ser acusado de assédio. Então, o que acontece? Eles nem falam com as mulheres. É mais seguro. Não fala, você pode ser acusado de assédio. Significa o quê? Tem uns homens por aí insuportáveis, assim como tem mulheres, mas homens violentos tem, sem dúvida. Você precisa de formas de cuidar disso? Precisa. Mas quando você cria uma lei que se alguém aborda você num bar, você pode ir preso, ou você pode ser acusado, seja lá o que for, o que você faz? Você não aborda ninguém. Então, o que acontece com esses europeus? Quando vêm para cá, se atola no carnaval, acha o Brasil lindo, maravilhoso, acha que aqui a gente vive, em que aqui... Tem um filósofo alemão muito importante que teve aqui, o Peter Sloterdijk, que ele me disse certa feita que a impressão que ele tinha do Brasil é que o Brasil era uma arena romana. Que aqui a vida é breve, bruta, violenta, quase Hobbes, né? Breve, bruta, violenta, mas cheia de sangue e vida, que nós aqui estamos sempre tomados pela vida. E que eles, alemães, europeus, ele os comparou com uma, que eles chamam na Alemanha de Autobahn, essa autoestrada, sabe? Que tem aqui, né? São essas estradas. O estado de São Paulo tem muitas delas, são retas, não tem nem curva, né? Que são, ele comparou a Europa a uma autoestrada. Todo mundo vai numa velocidade alta para lugar nenhum. E ninguém se relaciona. Mas você está se movendo super eficazmente em direção a algum lugar que ninguém sabe qual é. E você vai resolvendo problemas, e a vida vai se tornando cada vez mais insípida, né? Isso significa que é boa a violência no Brasil? Não. Não é? Né? Significa que é ruim você, na Europa, poder, por exemplo, já há muito tempo ter cuidado com idosos? Não, não é ruim. Significa que, à medida que a gente vai criando solução para dores e sofrimentos, a gente vai criando outras dores e sofrimentos. E a percepção irrestrita de mundo, certo? Irrestrita, que acha que a gente sempre vai solucionar, o mundo corporativo é muito dominado por isso, pela percepção irrestrita. Economicamente, não. Ele sabe que os recursos são restritos. É que o marketing hoje está vendendo a ideia de que tudo é lindo, tipo capitalismo consciente, né? Ideias de que o valor principal da empresa não é lucro. Se você trabalhar numa empresa que o valor principal não é lucro, corra. Corra, vá embora. Porque uma empresa cujo principal valor dela não é lucro, logo, logo ela vai parar de pagar seu salário e seu seguro-saúde. Pode ir embora. Procure uma empresa cujo valor principal é lucro. Isso não significa que a empresa tem que chicotear você, não é isso, né? Não é isso. A competição e o lucro são fundamentais para a produção de riqueza, né? E a visão irrestrita, ela que faz com que tenha gente por aí dizendo que um dia o capitalismo vai ficar tão consciente, tão consciente, tão consciente, que todos os elos da cadeia produtiva vai ser produzido com respeito às pessoas. Isso é mais ou menos como acreditar na Cinderela. Hoje, o que faz com que seu celular não seja mais caro do que é
é porque ele é produzido em países do leste asiático, onde as pessoas ganham quase nada. Você até pode usar o seu celular para defender o modo de vida indígena. Mas se não fosse gente que ganha quase nada, seu celular era mais caro do que ele é. Isso é o fato. Você pode dizer que ele não existe. Você pode dizer que, na verdade, um dia os chineses vão ganhar tanto quanto os americanos e europeus. E no dia que os chineses ganharem tanto quanto os americanos e europeus, o que vai acontecer é que tudo vai custar muito caro. Bastante caro. O Trump ganhou a eleição americana mentindo, dizendo esse tipo de mentira. Nós vamos trazer de volta as empresas, a grande indústria pesada para os Estados Unidos, vamos tirar da China, da Tailândia, da Índia. Mentira, não vai trazer. Quem é que vai botar a empresa no lugar que custa mais caro? Ninguém. Existem dois tipos de dinheiro no mundo, o seu e o dos outros. Com o seu você é econômico, com os outros você acha que pode dar para todo mundo. Existem dois tipos de dinheiro no mundo. Então, a experiência do sofrimento, a experiência da dor ao longo da história sempre moveu a humanidade, sempre fez com que a gente enfrentasse problemas. Vocês, por exemplo, as meninas aqui, vocês imaginaram o que é dar à luz na savana africana há 100 mil anos atrás? Imagina aí. Você gritando, emitindo sons e cheiros e predadores por perto. Hoje, quando você vai dar à luz, se der, tem anestesista, tem gineco-obstetra, aquelas que tiverem mais grana vai ter alguém para respirar junto com você, o marido respirando junto com você. Agora tem até licença paternidade, empresas deixando as pessoas sem trabalhar, os homens 40 dias em casa. Sabe por que as empresas conseguem fazer isso? Porque ninguém tem filho. Se as famílias tivessem 5 filhos, que nem aquela moça que estava no voo, né? Além de pagar licença maternidade, mas uma pessoa que tem 5, 6 filhos, uma mulher, não consegue ter carreira, né? Faça a conta, né? Agora, se você der licença paternidade para o cara que tiver 5 filhos, ele também não trabalha, né? A empresa quebra. Então, esse culto da vítima, aqui no caso a vítima seria o pai, que tem que ficar em casa tomando conta do filho, esse culto da vítima, ele navega, na verdade, numa situação que só existe porque, nesse caso, a taxa de natalidade cai. E aí você pode dizer que a empresa é super legal porque ela dá... na Suécia também se faz isso, mas vai ver quantos filhos tem na Suécia. Qual é a taxa de natalidade lá? Lá os caras dão até dinheiro, mas ninguém quer. A mulher prefere trabalhar do que dinheiro para ter filho. Filho dura muito, dá muito trabalho, tira você da sua realização pessoal, né? Do seu dia a dia. Então, isso tudo, toda essa gama de situações no mundo contemporâneo, a sensação que eu tenho, e muita gente tem, e aí eu entro no outro conceito, que é o conceito de mimado, né? O conceito de mimado, que é um conceito de um psiquiatra inglês, que já está traduzido no Brasil também, chamado Theodore Dalrymple. Na verdade, a gente passou nos últimos anos no Brasil por uma grande revolução bibliográfica, né? Eu acho que alguns de vocês já têm essa percepção. Porque a universidade nunca foi um lugar democrático. A dizer que a universidade é um lugar democrático é uma das maiores mentiras do planeta, né? A Universidade de Ciências Humanas é um lugar que você não fizer aquilo que se faz a maioria, você não existe. Você apanha. Todo mundo sabe que é isso, né? É assim que funciona. Então, a universidade nunca foi um lugar democrático, inclusive no plano das bibliografias. Eu recebo, melhorou muito, mas, digamos, há 6, 7 anos atrás, eu recebia e-mails, agora eu recebo... Quer dizer, as meninas que trabalham comigo nas mídias sociais, elas recebem e me trazem, e eu faço vídeos em cima disso. Mas eu recebo e-mail já há muito tempo de alunos de universidade, de escola, que contam situações e que queriam trabalhar determinado autor e o professor não deixou, porque não era daquela cartilha específica deles, né? Então, a gente sabe que quando... Por exemplo, você vê alguém egresso do mundo da universidade falando em nome de ética, é meio que uma piada, né? Sabendo como é o universo interno.
meio que uma piada. Então, assim, mas, de qualquer jeito, a gente tem melhorado, sim. Eu acho que a gente tem melhorado no Brasil nos últimos 4 anos, mais ou menos, que você tem tido um enriquecimento da bibliografia. Você tem tido uma ampliação, de fato. Tem acontecido uma ampliação, né? No sentido de que existem mais livros em português. E se pede, os alunos pedem muita indicação. Para mim e para outros colegas, muita indicação. Então, você tem, por exemplo, esse psiquiatra chamado Theodore Dalrymple. Esse é o nome literário dele. O nome dele médico é Anthony Daniels. E ele tem discutido, desde o começo dos anos 2000, ele cunhou esse conceito de mimado, né? Aqui o livro chama-se Podres de Mimados, que saiu no Brasil, onde ele discute esse tema. E o que é esse conceito de mimado, né? Esse conceito de mimado, ele nasce do conceito nietzschiano de ressentimento. Ok? Imagino aqui entre vocês, aqueles que são nietzschianos, sabem do que eu estou falando. O conceito de ressentimento em Nietzsche. O Nietzsche, quando cunha o conceito de ressentimento, ele está falando no âmbito mais que a gente poderia chamar ontológico, ou no âmbito mais espiritual, quase, né? Todo mundo sabe que o Nietzsche dizia que o cristianismo é platonismo para pobre, né? Para as massas, né? No livro dele, O Anticristo. A gente sabe que o conceito de ressentimento no Nietzsche significa basicamente o seguinte: nós morremos de medo da falta de sentido da vida. Nós morremos de medo do fato do universo ser indiferente a nós. Nós morremos de medo da finitude, da morte, da frustração, do sofrimento. O que diz o Nietzsche? O Nietzsche diz que o Platão criou o mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Aqui é de brincadeirinha, lá é para valer. E, portanto, essa vida aqui não é a vida real. Você tem que fazer filosofia, ser aluno do Sócrates, do próprio Platão, acreditar na metafísica, e aí você vai chegar nesse outro mundo. E aí ele vai dizer, na sua versão do Anticristo, que o cristianismo, na realidade, é uma versão dessa para as massas. É a versão do platonismo para a gente ignorante, né? Dizendo assim: siga o carpinteiro, ele é filho do dono, quando você morrer, você vai morar com o dono. Aqui você é infeliz, mas essa vida não é a real. Essa crítica do Nietzsche, ele vai dizer que o ressentimento alimenta a religião, o ressentimento produz a moral dos fracos, né, dos invejosos. O ressentimento é essa raiva que a gente tem do universo de não nos amar e ser indiferente a nós, né? E aí o Nietzsche vai dizer, como todo mundo sabe, que para você conseguir transvalorar, né, você ser fonte de valor para si mesmo, você precisa atravessar o ressentimento e o medo da falta de sentido da vida. O Nietzsche era um filósofo trágico, né? Todo filósofo trágico parte do pressuposto que existe um impasse, né? A condição humana é um impasse que não tem solução, e você lida com esse impasse das mais variadas formas. O Nietzsche é um trágico que diz: a vida não tem sentido, ótimo, eu sou livre. É basicamente essa diferença do Nietzsche para filósofos trágicos, pessimistas, como Schopenhauer, por exemplo, né? Bom, o Dalrymple pega esse conceito e ele traz para o âmbito psicossocial. E ele vai dizer que a sociedade de mercado, a vida em geral produz ressentimento. E a sociedade de mercado produz em larga escala. Por quê? Porque a sociedade de mercado promete para você que você vai ser rico e feliz. Isso não acontece. Você consegue comprar um celular barato. Você consegue viajar, sei lá, pela CVC. Você consegue, de repente, comprar uma casinha. Mas, para isso, você talvez trabalhe uma coisa que você odeia, talvez destrua a sua família, ou talvez não consiga ter muitos vínculos, tenha que conviver com um chefe que você detesta, mas você conseguiu, sei lá, ir para a Bahia nas férias, está valendo. Paga o ano inteiro pagando no final do ano, em 12 vezes, no cartão. Mas a sociedade de mercado diz para você: não, vai em frente, vai dar certo, você vai ser feliz. Aí vai te oferecendo livros de autoajuda, né? Vai dizendo para você que fulano de tal, que sofreu um acidente na China, hoje está feliz. Então você pode ser feliz também. Certo? Você fica aí gemendo porque sua casa é ruim, seu casamento foi para a lata de lixo, seus filhos você não reconhece mais. Mas vai dar certo, vai dar certo.
E, na verdade, às vezes a gente precisa disso mesmo, né? Porque às vezes a dor é muito grande mesmo, né? Então, assim, eu acho que quando, às vezes, você vê muita gente lendo autoajuda, né? Livro de autoajuda ou palestra motivacional é muito corporativo para fazer o cara se sentir que vai dar certo. Imagina, se você não fizer palestra motivacional no mundo corporativo, você tem que fazer o cara se sentir feliz, né? Senão ele não funciona, né? Então, assim, portanto, a sociedade de mercado, ela naturalmente produz ressentimento. Por quê? Porque tem um monte de gente melhor do que os outros. Eu sei que está na moda a escola dizer que todo mundo é legal, mas todo mundo sabe que é mentira, né? Algumas pessoas são melhores que outras mesmo. São mais capazes, seja lá no que for. E não tem coisa, para você entender o conceito de ressentimento, que está na base da coisa mimadinha, e que produz esse culto da vítima e da vulnerabilidade, basta lembrar, na sua vida, quando você conviveu com alguém que era melhor que você. Lembra? Todo mundo já conviveu com alguém melhor na escola? Ela era mais inteligente e mais bonita que você? Você tinha raiva dela? Eu sei que está na moda dizer que não, porque hoje é todo mundo cheio de bons sentimentos. Né? O mundo hoje é tão cheio de bons sentimentos que eu não sei como é que as pessoas não estão andando na rua se abraçando e se beijando, dando para os outros tudo que elas têm, né? E tão bons sentimentos que têm. É todo mundo super lindo, assim. Mas assim, né? Então, assim, do tipo, venha morar na minha casa, eu te dou casa e comida, você cuida do meu filho. Não é uma relação de escravidão, não. É uma relação de empoderamento mútuo. Né? Então, assim, mas essa coisa que eu falava do todo mundo, eu sei que todo mundo hoje se acha legal e tal, faço parte do marketing, mas assim, a verdade é que quando você convive com uma pessoa, lembra de uma pessoa que era melhor que você? Que humilhação que é. Né? No trabalho é uma humilhação desgraçada uma pessoa melhor que você. Você reza para que demitam ela. Porque eu lembro de um filme que tinha um cara na empresa, era uma loja de carros. E o cara vendia muito bem, era muito feliz. E o chefe tinha uma raiva dele mortal. E o cara já era um cara de uns 50 e poucos anos, que toda sexta-feira levava flor para a mulher. E o chefe, que já tinha separado umas 3, 4 vezes, e achava todas as esposas que ele teve um saco, ele não entendia como é que um sujeito de mais de 50 anos, casado há 30 anos com a mesma mulher, levava flor para a mulher dele. Tem alguma coisa errada nisso. Essa mulher não existe. Aí ele vai investigar, a mulher existe. Não é que a mulher também parece feliz? A gente tem naturalmente uma impressão, quando você vê alguém feliz, você acha que é mentira, né? Na maioria das vezes é mesmo, assim. No caso desse filme, né? No caso desse filme, então, o chefe, que era aquele ator Alan Larkin, no caso desse filme, o chefe começa a perseguir o cara, para o cara perder o emprego. Porque não aguenta aquele sujeito feliz daquele jeito. E que vende muito, os clientes adoram o cara. E aí ele consegue, o cara vai embora, perde o emprego. E aí ele fica feliz, porque ele quer provar que aquele cara não podia ser daquele jeito, tinha alguma coisa errada. Aí eles encontram, no final, um dia, o cara num bar de vendedor de carro. E o cara está super feliz. E aí o sujeito vê ele, abraça ele e fala, eu quero te agradecer. Imagina que humilhação. Eu quero te agradecer, porque não existe humilhação maior, não existe infidelidade maior do que você não odiar uma pessoa que te odeia. E a maior baixaria que você pode cometer com uma pessoa é você não odiar se ela te odeia. Assim, você pode até não ser fiel a quem te ama, mas você tem que ser fiel a quem te odeia. É muito mais sério o ódio do que o amor. Maquiavel já mostrava isso, né? Dura muito mais tempo, inclusive. Mas assim, amor você tem que dar presente todo dia dos namorados. Ódio, você não precisa dar presente nunca, ele está sempre ali presente. Né? Mas aí o cara agradece o chefe. E quando ele agradece o chefe, ele diz assim, olha, eu quero agradecer a você, porque o que você fez criou uma situação que eu tive coragem de fazer, o que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Eu e a minha mulher, a desgraçada da mulher dele, eu e a minha mulher abrimos uma loja nossa. E nós estamos ganhando muito dinheiro. É o fim do mundo.
Ainda bem que essas coisas não acontecem todo dia. Porque se isso acontecesse, isso é objeto de... Podia ser, inclusive, uma palestra motivacional, né, esse caso. Mas, assim, a sorte é que não acontece isso todo dia. A maioria não é tão feliz assim, a maioria não leva flores sexta-feira para a mulher. E, com isso, eu não estou querendo dizer que é impossível ser feliz. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou querendo refletir sobre essa questão da relação com a dor e as mudanças e as transformações, né, e a dificuldade de lidar com isso. O que esse filme mostra? Esse filme mostra o ressentimento do chefe. O chefe tinha um ressentimento horroroso pelo seu parceiro de trabalho, né? Pelo seu subalterno, na verdade. E esse ressentimento fez com que ele demitisse o cara. Então, o ressentimento é uma sensação de que você merecia mais do que você tem. E quando você encontra em alguém isso, te dá mais raiva ainda. Então, ela é bonita, inteligente e rica. Demais. Né? É demais para suportar uma pessoa assim. Se ela for metida, você está salvo. Porque, pelo menos, você por dentro é melhor. E como a gente nunca sabe o que é por dentro mesmo, está tudo valendo. Né? Você pode dizer que você é melhor. Então, o ressentimento, portanto... A sociedade contemporânea de mercado, ela produz muito ressentimento. Muito ressentimento. E é só agora a gente está começando a usar. Tem um livro recente de um indiano radicado na Inglaterra, chamado Pankaj Mishra. O nome do livro é The Age of Anger. É uma análise geopolítica do mundo. Ele começa lá na Revolução Francesa, mas o foco dele é principalmente o mundo agora, né? Grosso modo, da Primavera Árabe até a eleição do Trump, né, 2011 até 2016, quando o livro foi publicado. Tá? Então, assim, e ele usa a categoria de ressentimento para analisar, dizendo a gente não está prestando atenção no ressentimento, hein? Mas o ressentimento cresce. O ressentimento, que essa sensação contínua de que a gente merece mais do que devia. E uma das coisas que produz em nós muito ressentimento é porque a gente sofre. E nós decidimos que não vai haver sofrimento. Nós decidimos que sofrimento é uma opressão cósmica contra nós. Sabe essa ideia que um dia alguém vai processar a gravidade porque ela atrai pessoas com mais peso? Porque vai dizer que, na verdade, é uma questão de preconceito, a lei da gravidade? Ainda mais se juntar com a quântica e diz que o universo reage ao observador e tal. É claro que eu estou fazendo uma ironia, né? Claro que estou fazendo uma ironia. Na verdade, essa discussão toda, grande parte da minha obra é o uso do método irônico. O que é o método irônico em filosofia? Cético é um método em que você quer mostrar que os argumentos não ficam de pé, né? Esse é o método cético. Se compara argumentos. O que é o método irônico? A ironia, ela é pior que o ceticismo, né? Porque a intenção da ironia... A suposição da ironia é de que existe algo atrás do argumento que não quer se revelar. Então, a ironia é um método moral. O ceticismo é um método epistemológico, como se fala, de conhecimento, né? De argumento. A ironia é um método moral. É o método de você trazer para a luz alguma coisa que aquela discussão esconde. Então, esse processo... Essa é a discussão que eu tenho tido muito no debate público, né? É o método irônico. O método irônico, às vezes, faz muitos inimigos, né? Quando eu falo, por exemplo, inteligentinhos. Quem são os inteligentinhos? São pessoas que acham que porque conseguem chegar no trabalho em São Paulo de bike, todo mundo devia andar de bike, mas ela mora a 4 quarteirões do trabalho. Mora na Zona Oeste, é dona do seu próprio negócio, ou então tem 18 anos e não tem nenhuma responsabilidade com coisa nenhuma. E ela acha que isso pode ser universalizado para o mundo, né? Esse método irônico, a intenção dele é trazer à tona alguma coisa que não quer se revelar. E o que nessa discussão que eu estou tendo com vocês hoje aqui, o que eu estou querendo trazer à tona? A nossa tentativa contemporânea de mentir sobre o fato
de que a dor e o sofrimento continuam e talvez não tenham solução. Não tenham solução. E quando a gente resolve dizer que nós vamos resolver isso através de uma lei que cria vítimas e uma cultura de vítimas, para acabar com o sofrimento social, a gente, na verdade, produz outro tipo de problema, do tipo, você dá dinheiro para a gente não trabalhar, e essa pessoa, como na Inglaterra, o Darren Paul mostra os dados, tem 3 gerações de famílias que não trabalham, só ganham dinheiro do Estado. É claro que o Estado está quebrado lá, ele está quebrando e não tem solução. Ele está quebrando. Mas, assim, o que está atrás da nossa relação com a dor e com o sofrimento no mundo contemporâneo é uma negação dos problemas que a gente cria. Quer ver outro exemplo? As pessoas vivem cada vez mais. Essa semana eu gravei uns vídeos na Folha, que é uns vídeos em que a gente conversa com os comentários, né? A redação escolhe os comentários e a gente conversa. A gente grava vídeos respondendo, comentando os comentários, né? E uma discussão muito grande que gerou, num dos meus textos mais recentes, foi a discussão sobre os idosos, né? A questão de que ninguém quer tomar conta dos idosos, que é tão óbvio quanto o sol vai nascer amanhã. Isso não significa que você não ama a sua avó. Eu sei que você ama. Eu sei que você ama. Não é essa a questão. A questão é que, se não tiver quem tome conta, quanto mais você fala de sociedades cosmopolitas, né? Quanto mais você fala de sociedades onde você tem pressão de trabalho, aquilo que se chama progresso, né? Todo mundo acha progresso uma coisa ótima. Mas aí o progresso vai instalando e ele vai produzindo ambivalências, como fala o Bauman, né? Ambivalência nas relações. Então, assim, à medida que você vai instalando urbanização, competição, riqueza, você ama a sua avó, mas você precisa trabalhar. Você não tem o que fazer. O que você faz? Coloca numa casa de repouso. Cada vez tem mais casas de repouso. Por quê? Porque é um negócio. Por quê? Porque a sociedade de mercado, ela vai substituindo o vazio de vínculos por serviços, né? Então, as famílias são atomizadas. A mesma sociedade que produziu a longevidade é a mesma sociedade que produz a queda da natalidade. É a mesma. Porque, à medida que as pessoas vão vivendo mais, elas vão querendo curtir, elas precisam de dinheiro para viver mais, elas vão pensando na saúde delas, elas não querem estresse, então elas vão optando. Se você olhar a curva como um todo, né, do começo até o fim, essas pessoas, à medida que elas vão tendo poucos filhos, têm menos filhos para tomar conta delas. Resultado, elas vão ficando solitárias. Então, você tem aí um caso muito claro de olhar restrito sobre o mundo. Não tem jeito. A gente vai viver cada vez mais, mas a gente vai ser cada vez mais sozinho. Não vai ter quem tome conta da gente. E aí, tem pessoas que, quando você fala uma coisa dessa, xingam, falam: você não deve nunca ter amado os seus avós, né? Você não está com medo, não? Você não tem 20 anos, Pondé. O que você está falando? Né? Quer dizer, você já deve estar lá por quase 60 anos. Que absurdo, você não respeita os idosos. Nada disso. Não é nada disso. Isso daí, essa reação, é um exemplo típico de culto da vítima. Entende que eu estou discutindo vítima, eu não estou discutindo vítima. Certo? Eu não estou olhando para o mundo do ponto de vista de uma relação com vítima. Eu estou olhando para o mundo tentando entender um processo. E esse processo acontece à revelia de eu e você. Mas nós realizamos o processo. Quando a gente vai tomando certas decisões, a gente vai produzindo resultados. E um dos resultados que a gente vai produzindo é a produção de pessoas atomizadas. Single, como se fala hoje, que é o nome chique. Single. Né? Porque você vai trocando. Antigamente, quando você ficava em casa cozinhando, você ficava em casa cozinhando. Agora você faz comfort food. Né? Assim, comida comfort. Não, porque você
Você sabe, tem essa coisa, né? Às vezes você está com preguiça de sair de casa, aquele estresse, principalmente para quem mora em São Paulo, né? Porque São Paulo é uma cidade que você acorda atrasado todo dia e vai dormir tarde e não fez tudo que tinha que fazer. Isso se sua vida estiver dando certo, né? E assim, é claro, tem a vida cultural, tem aquilo tudo, mas só quem aproveita essa vida é quem mora fora de São Paulo. E vai lá e fica fazendo tudo durante a semana. E o seu amigo e amiga que mora lá chega em casa assim, acabado. Sem conseguir fazer nada que você faz quando vai de Maringá passar uma semana lá para curtir a vida cultural, né? Mas assim, então veja, a gente combateu a dor que é a morte, vive mais. Combateu a dor, que é o envelhecimento, produz mais saúde. Você vê aquele cara correndo com ele, tem 70 anos, a mulher do lado dele tem 35, ele toma 10 remédios quando acorda de manhã. 10. Porque, inclusive, um deles, senão, não mantém a mulher de 35 do lado dele. Né? 10 remédios. Né? Então, assim, olha o combate da dor aí. Só que isso vai produzindo solidão e isolamento. Claro, você tem dinheiro, você até fica bem na fita, né? Se você não tem dinheiro, você vai parar na casa de repouso, porque idoso com patrimônio normalmente é mais respeitado do que idoso sem patrimônio. Se você tem uma cultura de vítima, você gosta de ser vítima, você acha que o mundo está dividido entre opressores e oprimidos o tempo todo, né? Você vai dizer, não, mas que falta de respeito com idosos. Mas não é falta de respeito com idosos. Eu estou refletindo. Quer ver um outro tema relacionado a isso? Cada vez mais você tem avós que querem aprender com as netas. Mãe que quer aprender com a neta. É o fim da picada. A neta, a filha, fica horrorizada com isso. Porque, na verdade, quando a mãe quer aprender com a filha, está dizendo para a filha que a filha não tem futuro, né? Ou o cara quer aprender com o pai não tem, o pai quer aprender com o filho. Tem coisa, eu vejo isso na sala de aula, os alunos odeiam quando o pai, separado, de 60 anos, quer pegar as colegas dele de faculdade, morre de vergonha disso. É o tiozão do grupo, né? Os alunos odeiam esse negócio aí, né? Então, assim, então você tem aí uma solução de um problema que é o envelhecimento, muito claro. Você soluciona, mas você cria outro problema. É melhor deixar todo mundo morrer jovem? É claro que não. E nem dá para fazer isso agora, porque a medicina está avançando. Mas, ao mesmo tempo, à medida que isso também vai produzindo pessoas emancipadas, e pessoas emancipadas são normalmente voltadas para a vida delas, ela vai produzindo pessoas que não cuidam de ninguém, que depois vão ser os idosos solitários. É assim que funciona. A dor e o sofrimento é parte constitutiva. E a gente, às vezes, dá a impressão de que a gente vai conseguir produzir uma civilização que não vai ter dor nem sofrimento nenhum. Ou você vai declarar que os conflitos entre as pessoas estão proibidos de existir. Então, se você der um tapa no bumbum do seu filho, você está cometendo algum tipo de assédio com seu filho. A gente sabe como essa cultura ela vai ficando paranoica, né? Então, tem dois grandes resultados dessa cultura da vulnerabilidade, né? Os mimados da sociedade rica, que não conseguem lidar com o sofrimento, que morrem de medo, né? E como eles têm medo e raiva daqueles que conseguem lidar, então eles ficam querendo ser tratados como especiais, eles não querem correr o risco da competição, né? Você tem duas conclusões grandes disso, né? Uma delas, que eu toquei no começo da nossa fala, é que a cultura das vítimas produzem pessoas moralmente irresponsáveis. Por quê? Porque você é um coitado, então você não é responsável por coisa nenhuma. Você só é vítima da sociedade, do mundo, de tudo. Então você nunca vai ter que assumir responsabilidade por coisa nenhuma. E, por outro lado, né, uma conclusão também direta disso daí, é que a gente vai ter que produzir cada vez mais métodos que gerem cada vez mais alienação, para a gente não entrar em contato com o sofrimento que tem. Quer ver um outro exemplo também, que me veio à cabeça agora aqui? Daqui a alguns anos,
evidentemente, as pessoas vão separar reprodução de sexo. Se tivesse uma sala de aula aqui, eu ia perguntar, mas aqui não é uma sala de aula, não dá para levar esse papo. Mas, assim, daqui a algum tempo, assim como eu teria perguntado quem quer ter filho, quem não quer. Eu lembro eu tive algum tempo atrás um evento de publicidade, que era um evento que estava discutindo valores femininos. Isso é bem típico da sociedade. Acabei de lembrar desse exemplo aqui. Discutindo valores femininos. Tinha todo o material produzido, para fazer uma longa história curta, tinha todo o material produzido, e esse material, valores femininos, acabaram virando valores da maternidade. Olha só que coisa, tudo que era valor feminino virava mãe. Né? Isso agora. E, quando isso foi discutido, estava a plateia lá de gente, normalmente de 25 a 40 anos, bastante mulheres, e quase ninguém ali queria ter filho. E, no entanto, estava se defendendo os valores da maternidade. Isso é bem típico do modo contemporâneo de se relacionar com a dor. Você mente. Você inventa um comportamento, você transforma a maternidade numa ideia abstrata, todo mundo defende, isso vai para a publicidade, mas, na verdade, você não tem nenhuma experiência concreta. Entendeu? A lógica? Quer dizer, você cria uma alienação da experiência concreta e você transforma ela numa grande ideia. Você diz que é fundamental os valores da maternidade, mas mãe mesmo ninguém quer ser. Certo? Então, isso é esse movimento, né? Eu vou começar a fechar aqui, vou dizer umas palavrinhas sobre, digamos, as dores que a gente está passando. Assim, muita gente me pergunta, e hoje eu fiquei o dia inteiro falando disso, como vocês imaginam, o que aconteceu da sentença do Moro, né? Mas, assim, que é também uma dor, mas o âmbito político é interessante refletir isso também, no nosso caso aqui no Brasil hoje. Mas, para fechar o raciocínio, então, esse exemplo que eu ia dar para vocês é assim: daqui a algum tempo a gente vai separar reprodução de sexo. Né? Quem reproduzir via sexo vai provavelmente ser punido de alguma forma. O seguro-saúde vai ser muito caro, e os próprios filhos que foram reproduzidos via uma gozada vão reclamar dos pais. Porque pessoas sérias vão reproduzir em laboratórios, vão escolher embriões, né, genes. E por uma razão muito simples, porque a tendência do mundo moderno é tirar o sofrimento e a dor, eliminar ele de circulação. Só que isso vai produzir o quê? Isso vai produzir uma sociedade cara. Você vai investir muito nesse filho que você vai ter. Agora tem um caso na Inglaterra de um bebê que está doente, vocês devem saber, até o Papa se meteu no meio. O bebê tem uma doença muito grave. A pergunta normal que se faz é o seguinte: por que não deixa o bebê morrer e tem outro? É tão fácil fazer filho? Por que não deixa a criança que está sofrendo relaxar, porque não tem cura a doença que ela tem 11 meses, né? E faz outro. Mas a gente fica agarrado, né? Assim, nós dizemos que nós somos super livres, todo mundo cada vez é mais livre. Você é super livre, você passa o cartão, todo mundo sabe onde você está. Todo mundo sabe, né? Tudo está na plataforma de Big Data, mas você acha que você é livre. Então, essas contradições, veja, eu disse para vocês no começo da conversa que era visão restrita, né? Não tem muita saída. A gente resolve um problema, cria outro. Eu tenho a impressão que é necessário trazer esse debate à tona, né? E ele é necessário quando eu digo é provável que daqui 100 anos não haja nenhuma reprodução via sexo, só em regiões muito pobres do planeta. E eles ainda vão olhar para trás e vão dizer: imagina, 100 anos atrás as pessoas confundiam sexo com reprodução. Eles achavam que, como se reproduziu durante muito tempo gozando, isso era o normal. Mais ou menos como era normal morrer com 30 anos. Né? Agora, é claro que isso vai tornar a gente cada vez mais dependente da técnica.
E isso pode ser que produzam pessoas com uma genética tal, e isso gere, inclusive, bactérias que ninguém nunca conheceu, né? Então, a gente vai resolvendo um problema aqui, vai estourando lá. Então, assim, eu acho que é bem importante trazer, e essa foi minha proposta para vocês hoje, esse olhar restrito. Restrito aqui não significa a cabeça fechada. Restrito aqui significa começar a olhar para as coisas e perceber a escassez delas. Perceber como a gente facilmente pode viajar na maionese e achar que está resolvendo tudo. Não está. Está resolvendo umas coisas e criando outros problemas. E em relação à política, esse debate é infernal, né? Em relação à política, o debate é infernal. Assim, a gente está vivendo no mundo hoje um estresse com relação à representação política, tá? Os modos de representação política que a gente conhece. Veja que o rolo não é só no Brasil. A gente tem os nossos aqui, mas não é só aqui. O G20, depois de muitos anos, não discutiu economia, discutiu geopolítica, como vocês sabem. A Inglaterra teve uma eleição que deu empate. O Jeremy Corbyn, que a maior parte dos jovens votou, é um populista que prometeu dar tudo de graça para todo mundo. Olha a visão irrestrita aí, ó. Quando alguém diz para você que o Estado vai dar para você, ou é um mentiroso ou é um iludido. O Estado, primeiro que o Estado não ganha dinheiro, ele só tira dinheiro dos outros. Ele não produz dinheiro, né? Ele tira dinheiro da arrecadação. Mas a eleição na Inglaterra, a Inglaterra decidiu sair o Reino Unido decidiu sair da Comunidade Europeia, inclusive porque circulou uma mentira nas mídias sociais. A gente não sabe o impacto das mídias sociais na política no futuro. A gente não sabe, né? Não dá para saber ainda o que vai acontecer. Impactou as eleições nos Estados Unidos, impactou a eleição do Brexit, né? Impactou a eleição na França. Aqui no Brasil, as mídias sociais foram muito importantes no impeachment da Dilma. Agora, eu acho que o dado relevante para a gente pensar um pouco, não dá para aprofundar isso, mas assim, um dado relevante para a gente pensar um pouco o que está acontecendo no Brasil hoje, do ponto de vista da visão restrita também, né, uma visão que eu acho um pouco mais concreta, mais madura em relação às coisas, a gente começou no processo, ainda quando a Dilma estava no poder, um processo da Lava Jato, agora a condenação do Lula hoje, a Lava Jato se abriu, pegou gente de outros partidos políticos, né? Pegou maciçamente empresários, mas uma coisa que começou a acontecer nos últimos meses é que o Poder Judiciário ele se tornou muito protagonista, e esse protagonismo do Poder Judiciário começou a mostrar os conflitos internos dele, né? Começou a mostrar as simpatias ideológicas, os possíveis jogos políticos, assim como quando o Moro vazou as conversas da Dilma com o Lula, certo? Lá atrás, né? E depois o caso do Joesley, de repente, falando que o Temer era o líder da quadrilha, né? Como se o Temer tivesse sido o presidente do país dos últimos 15, 16 anos, né? Ou ele tivesse o controle de tudo. Então, mas uma coisa que eu acho importante do ponto de vista político hoje no Brasil, eu acho que a população brasileira está, até agora, agindo de forma bastante madura, né? A gente está enfrentando o que está acontecendo, trabalhando, tocando a vida. As pessoas não foram para a rua pedindo a cabeça de ninguém mais, né? Porque existem duas coisas em jogo, muito importantes, nesse processo aí, que é conseguir chegar em 18 sem ruptura institucional, não ter uma eleição de populistas em 18. Isso, independente da discussão da Lava Jato, independente da discussão de que o Temer talvez caia, porque agora existe a opção Maia, e as forças que estão segurando o Temer talvez vejam no Maia uma opção com menos passivo ético. Então, troque do Temer para o Maia. E agora, talvez ele caia por causa disso, né? Independente desse jogo político, e política é gestão, distribuição e conquista de poder. Isso que é política. Assim, ó,
Você quer ver o que é política? Né? Estou fechando por aqui. Você quer ver o que é política? Olha à sua volta. Veja como é a política na empresa que você trabalha. Veja como é a política na universidade. Isso é política. É assim que as pessoas agem na política. E é assim que elas agem na grande política também. Né? Mas uma coisa que eu acho suma importância e que tem a ver diretamente com esse tema do enfrentamento da dor, a gente precisa tomar cuidado no Brasil, porque a gente corre o risco de ter uma eleição em 2018 que seja uma eleição populista. Tá? Isso é um risco. Risco concreto. A gente tem todos os sintomas. Horror à política institucional, a ideia de que todo mundo é ladrão, que não pode confiar em ninguém, uma certa tendência a achar que legal é o povo do Poder Judiciário, o que é uma bobagem. O Poder Judiciário é o poder como qualquer outro, pressionado por interesses ideológicos, interesses econômicos, do mesmo jeito. Tá? Tem diferenças, conflitos internos do mesmo jeito. Não existe um Poder Judiciário só. Moro e Janot não estão juntos na visão de mundo e visão política. Certo? Mas, então, existe uma tendência a querer encontrar alguém que seja puro, né? Alguém que conserte o Brasil. E se eu tivesse que terminar a nossa conversa hoje falando uma coisa com relação a como enfrentar sofrimentos políticos, a democracia é um regime complicado, é um regime que não é só de voto direto, é de pesos e contrapesos. A democracia brasileira está se saindo bem diante do que está acontecendo. Ela está se saindo bem até agora, dentro dos regimes institucionais que ela tem. E a tentação de eleger alguém que você acha puro, que diz que vai resolver todos os problemas, ou que vai matar todo mundo azul, ou que o azul vai matar todo mundo roxo, tá? Essa tentação é um risco muito grande nas eleições de 18. E a gente precisa ficar atento aos candidatos que vão ter, né? E as mídias sociais são uma ferramenta de comunicação profundamente de vocação populista. Por quê? Porque as mídias sociais, como tudo circula nelas, a tendência das opiniões é terem quase nenhuma consistência. E você tem figuras que vão crescendo nas mídias sociais, né? Como a gente sabe, e você está lá atrás do seu computador. É por isso que tinha gente no MEC defendendo o modo de vida indígena. Eu acho super engraçado alguém no MEC defendendo o modo de vida indígena. Né? Acho uma daquelas contradições engraçadas. Ele se identifica com a vítima, e aí ele acha que ele é legal, mas ele está no seu MEC, produzido e pensado no Vale do Silício, custa caro como o diabo. Né? Mas isso faz com que ele tenha uma sensação de que ele é uma pessoa boa. E, com isso, ele acha que ele vai para o céu e ele tem todos os sentimentos. Então, assim, visão restrita de mundo é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar. Os recursos são sempre escassos, não só ambientais, mas humanos também. Né? As dores e os sofrimentos são sempre parceiros na história da humanidade. O mundo contemporâneo é um mundo que tem, por decisão, moderno já, querer eliminar a dor. E, à medida que a gente vai eliminando, a gente vai produzindo outros tipos de dores. E uma das piores formas de se relacionar com isso, do ponto de vista pedagógico, psicológico, social e político, é a ideia de que o mundo está dividido entre malvados e vítimas. Essas vítimas são condenadas à infantilização, elas são condenadas a nunca assumir responsabilidade. Eu vejo isso na sala de aula. Cada vez mais, os jovens chegam na universidade medrosos, com medo de encarar a avaliação, com medo de encarar o contraditório. Um monte de gente que vem com o diagnóstico na mão, que mostra para você, então não pode ser avaliado, não pode ser isso porque alguém disse que tem esse problema até aquele. Né? Medicalização, que já se falava desde o começo, desde os anos 90. Então, me parece que a cultura da vítima é uma das piores formas de se relacionar com a dor e com o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento não tem solução, ela está sempre aí. E eu continuo achando que a melhor forma de lidar com a dor e o sofrimento é perceber que você resolve uma, aparece outra, resolve uma, aparece outra, e na política do mesmo jeito.
Se a gente conseguir chegar até 18, com a economia um pouco melhor, e a gente tiver candidatos em 18 que não tem um risco populista, a gente terá sobrevivido bem os últimos 5 anos. Obrigado.